Olá, meus queridos alunos e alunas do curso de Bacharel em Teologia pela Faculdade FAECAD. A matéria que estamos estudando é Introdução ao Estudo da Teologia. E hoje nós vamos falar, ainda dentro do capítulo 5 da nossa matéria, em continuidade à temática do ensino acadêmico da teologia. E hoje nós vamos ver sobre teologia e pastoral, perspectivas distintas. Esta é a aula de número 8 e vídeo número 1. Muito bem, teologia e pastoral, perspectivas distintas. Na realidade, se constituem duas grandezas distintas, teologia e pastoral, pondo-se a serviço da mesma causa. Qual é a causa em que estas duas grandezas estão a serviço? É o processo evangelizador. Mas é preciso enfocar que no curso de teologia, essas instâncias estão em contínua tensão, porque cada uma se apresenta com suas naturezas próprias, em disputa uma com as outras, ao mesmo tempo. Daí se constituírem duas grandezas. Portanto, teologia e pastoral são duas grandezas e estão em constante tensão no curso de teologia. É preciso haver uma colaboração recíproca, que haja uma reciprocidade, em que esta tensão ela se transforme em reciprocidade. Eu vou explicar tudo direitinho para você durante todo esse período em que estivermos juntos nesta aula 8. A teologia e a pastoral, na realidade, ambas se interpenetram e prestam ajuda mútua. Tem que ser assim. Nós sabemos que acontece no curso de teologia muitas divergências, provocando uma tensão entre as duas grandezas. Mas é preciso haver uma interpretação das duas. Elas se interpenetram, elas se correlacionam. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a teologia ilumina a pastoral e a pastoral ilumina a teologia. Pelo menos deve acontecer assim, da teologia iluminar a pastoral e a pastoral iluminar a teologia. Você pode estar perguntando o que é a teologia e o que é a pastoral. Vamos, daqui a pouco chegaremos lá. Então eu disse, e grave bem esta expressão, colaboração recíproca. A teologia influencia a pastoral de que maneira? Fornecendo conceitos e categorias que ajudam a fé a purificar-se de concepções ultrapassadas, insuficientes ou demasiadamente marcadas por ideologias que a condicionam de forma negativa. A teologia, ela é bem trabalhada, nós já afirmamos isto em aulas anteriores. Ela deve ser bem trabalhada e exige esforço, labor, dedicação, para que haja uma influência na pastoral de forma positiva. A pastoral, você já deve ter imaginado que a pastoral é a prática, é a evangelização, os seus serviços variados na comunidade de fé, enfim, e mesmo até na sociedade de uma forma geral. A teologia, ela fornece instrumental teórico que auxilia a compreensão e a reinterpretação sempre atuais dos dados da fé. Ao mesmo tempo, oferece munição à prática pastoral de chaves de intelecção que fornecem as condições para se ler à luz
de qualquer realidade humana. Portanto, essas chaves de intelecção, elas fornecem a pastoral as plenas condições para se fazer uma leitura de qualquer realidade humana. O trabalho, eu vou exemplificar aqui, o trabalho, o lazer, a sexualidade, a ecologia, etc. Já a pastoral, ela ilumina a teologia enquanto levanta perguntas que lhe possibilitam aprofundar a intelecção do dado revelado. Por exemplo, a solidariedade com os excluídos gera perguntas sobre a missão social da fé. Questões levantadas pelos cristãos afro-americanos, por exemplo, interpelam a liturgia e a teologia das religiões, impulsionam a rever o conteúdo de outros tratados teológicos e até a forma de falar sobre Deus. Efeito semelhante tem o crescente protagonismo das mulheres e o engajamento de cristãos no movimento ecológico. Vejam bem que nos últimos 50 anos, as mulheres passaram a ter um papel preponderante na própria teologia, na própria igreja, e isso é um crescente protagonismo, e também a cristãos que estão envolvidos com a ciência, com o movimento ecológico em defesa da natureza, na política, em vários segmentos sociais. Portanto, temos visto assim um crescimento e um engajamento, apesar de vermos absurdos acontecendo na própria prática eclesial. Então, esses tempos, hoje eu falo, são esses tempos. Hoje tudo muda. Em um segundo, tudo pode mudar. Então, o tempo que se chama hoje é um tempo de muitas articulações. Articulações políticas, humanísticas, ecológicas, sociais, religiosas e espirituais. Talvez você esteja pensando no termo articulação, que é muito utilizado pelos políticos que fazem articulação com partidos diferentes. Sim, articular é saber conviver, é saber, não é uma palavra pejorativa, mas é saber se relacionar. Isto chama-se dialética. Articulação é relação dialética. São pontos que envolvem o tema proposto na nossa reflexão da nossa matéria e da aula de hoje. E a responsabilidade por uma articulação, ela recai responsavelmente sobre a igreja. Sobre a igreja. São várias articulações, porque a igreja está inserida no mundo. E ela tem uma missão neste mundo. Aliás, ela é a própria missão de Deus neste mundo. Portanto, a igreja ela não pode prescindir da teologia. Deixar de lado a teologia. E a igreja não pode prescindir da teologia, porque é justamente no campo da teologia que deve haver uma seriedade revestida de objetividade em relação a uma demanda de formação humana para uma tomada de consciência sobre a boa criação de Deus, da salvação que redimensiona o ser humano e a própria natureza, marcados por uma situação de não salvação. Portanto, há uma inquietação no coração do ser humano, há uma inquietação na natureza, a natureza geme, o ser humano grita por socorro, por libertação. Então a igreja, ela, com a boa mensagem de Deus, ela tem esse papel de redimensionar o ser humano e a própria natureza com a própria palavra de Deus sendo bem interpretada, sendo bem estudada. E a missão, a igreja como missão, e a missão da igreja é justamente a atingir as várias camadas sociais. Existe um filósofo no século XVIII chamado de Jean-Jacques Rousseau.
você já deve ter visto. É um filósofo suíço. Depois ele morou muito tempo na França, viveu no século XVIII, e não se deve caminhar segundo a proposta que Rousseau construiu em termos educativos. Por exemplo, quando puderam detectar conflito exterior e interior, natureza e experiência. Não é saudável para a teologia comportar dois aspectos da educação russelita, lá de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, no desenvolvimento das potencialidades naturais da criança, seu afastamento dos males sociais. O que o Rousseau quer dizer com isso? Ele diz que o ser humano ele nasce bom e a sociedade o corrompe com os seus males. Portanto, para que o indivíduo ele floresça, para que ele volte à sua potencialidade, é preciso que ele se afaste do convívio social com os seus males. Bem, afastar-se ou abster-se das situações adversas da sociedade possui caráter profundamente negativo. Quer dizer, contraria todo o ensino teológico, todo o ensino bíblico, manifesta uma configuração cética, porque se a teologia não é capaz de se pronunciar, de pronunciar juízos teóricos e não agir na prática, isto é, não julgar nem agir, nem não ver, não julgar nem agir, nem decidir teórica ou praticamente, pode considerar-se fundamentada em dogmas petrificados, dogmas sem vida. Portanto, não ao ensino de Jean-Jacques Rousseau, não podemos nos excluir, nos abster de estarmos juntos na sociedade, enfrentando o mal, denunciando o mal, construindo um mundo melhor através da pregação do Evangelho. Então, não a proposta de Rousseau. Após introduzir uma problemática de abordagem que envolve uma dificuldade acerca da reflexão relacional, interacionista, pelas diversas expressões fragmentárias, tanto por certas linhas que agem dentro de uma eclesiologia, dentro da igreja, bem como do ângulo científico, pode-se afirmar que nem tudo está deixado à sorte dessas expressões, dessas ideologias. A solução está onde? E sem dúvida nenhuma, a solução ela não pode estar fora da revelação. A solução não está fora da revelação e nem também da tradição teológica, do pensamento teológico, mas dentro delas, pois o que aconteceu foi o surgimento de um tipo estranho de reflexão, principalmente no Ocidente, desenvolvido sob certas linhas estranhas, um desenvolvimento teológico eclesial mais de linha grega do que bíblica. Deixou-se de pensar o mundo como um espaço de vida e o ser humano passou a ser visto como estranho, perdido no mundo, como se fosse disforme da vontade divina. Entende? Uma certa linha de pensamento platônico, gnóstico, dualista, de linha grega, perpassou e perpassa a estrutura ocidental e até mesmo boa parte da estrutura oriental. Então isso não condiz com a teologia bíblica, nem o pensamento cristão e nem o pensamento bíblico. A própria salvação, ela tomou vários caminhos de cunho gnóstico, deixando de lado o fundamento veterotestamentário e que se revelou plenamente na vida e na obra de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento. Bem, eu encerro aqui
o primeiro vídeo da aula 8 e temos mais 3 vídeos aí pela frente. Então, no próximo vídeo, nós refletiremos sobre a busca de novos instrumentais pré-teológicos. Até lá!